Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Já sentiu vontade aí de ter alguém que fizesse todo o trabalho por você? Às vezes nos sentimos assim, né? Cansados, sobrecarregados, né? Queremos que alguém nos ajude, caminhe conosco. Eu pensava nisso hoje, lembrando do texto de Isaías, capítulo 64. O texto que diz que há um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta noite. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de Isaías, o capítulo 64, que nos diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles a eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que te despertes e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram assolação. Conter-te-ias tu ainda estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? Verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A gente está aqui em Isaías, né, na última parte aí da oração que o salmista faz, né? Parece aí que ele está nesse momento lembrando os exilados, né, falando para o seu povo a necessidade aí de um arrependimento. E o texto, ele começa esse texto aí de uma forma bem saudosa, né? Ele começa a trazer lembranças de coisas que aconteceram no passado, talvez pensando, né, do que Deus fez no passado, no momento que eles estão vivendo agora, nesse momento presente. E parece aí que o salmista, que Isaías tem aquele desejo aí de fazer com que um tempo que passou, que ele volte. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Às vezes nós pensamos em coisas que passaram e como desejamos que essas coisas acontecessem novamente.
Isaías está olhando aqui para aquilo que Deus fez no passado e está aí com um desejo grande que essas coisas voltem a acontecer. Ele começa falando aí no início, né, o primeiro verso aí do capítulo 64. Parece que ele faz aí uma referência, né, àquele dia em que Deus se manifesta lá no Monte Sinai, em uma manifestação da presença de Deus, né, o fogo aí do verso 2, né, é uma evidência aí dessa presença divina. Então Isaías, ele tem aqui o desejo da manifestação do Senhor. O desejo de que Deus fizesse algo aí notório, que a presença de Deus aí diante das nações, né, ficasse evidenciada. Parece que o escritor quer fazer com que os seus ouvintes comecem a refletir, a lembrar aí, né? Não só ele trazer à memória essas questões, mas fazer com que o povo também se lembrasse disso, sobre o Deus poderoso, esse Deus poderoso. Reconhece, é o reconhecimento de que esse Deus, ele é um Deus soberano, poderoso, que poderia visitar o seu povo nessa hora. O autor conhecia o Senhor. O autor do texto conhece quem é Deus, sabe do que Deus fez no passado, sabe também que Ele é poderoso para fazer no presente. O Senhor é aquele que opera em favor dos que esperam nele. Então, se você espera no Senhor, Ele virá. Se você espera no Senhor, então essa esperança, ela pode e ela se tornará real. Ela não estará perdida, ela vai acontecer no tempo certo. Mesmo que todas as coisas ao seu redor digam o contrário, Deus, Ele é aquele que vai trabalhar em favor dos que esperam nele. E aí é a expressão do verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Qual é a palavra de alento? Qual é o consolo para o povo? Era a certeza de que Deus jamais iria desamparar aqueles que estavam esperando nele. É a certeza de que Deus jamais iria desamparar aqueles que buscam, aqueles que amam a justiça, aqueles que se lembram dos seus caminhos. E para esses, o verso 5, Deus sai ao encontro. É a certeza que Ele quer passar para os seus ouvintes, para o seu povo. Mas também Ele quer fazer com que esse povo reconheça o seu estado atual de pecado, de insistência no pecado, apesar das orientações de Deus para que eles mudassem a vida. Então é necessário reconhecer o pecado e deixá-lo, confessar o pecado. Reconhecer que não há justiça em você.
né? Até as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Mas eles poderiam descansar se resolvessem depositar a sua esperança e o seu coração em Deus. Muitas vezes, as pessoas olham para Isaías 64, verso 4, e pensam aí num Deus que é um empregado. Não é isso que o texto está dizendo. Não é essa a informação que o texto nos traz. Não é dizer que eu sou o empregador e que Deus vai trabalhar para mim. Não. Isaías está dizendo que Deus trabalha de fato em nosso favor. Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Mas Ele faz isso porque eu não consigo trabalhar em meu favor. Eu estou arruinado. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou fraco. Deus trabalha em meu favor porque eu não posso fazer esse trabalho. É algo que só o Senhor, que tem todo o poder, pode fazer por mim. Era essa a visitação que o povo precisava. O Deus que saiu ao encontro, o Deus que fez coisas tremendas. A história do povo de Israel conta isso. A história de um Deus que fez coisas tremendas, que fez coisas que o povo não conseguia fazer. Eles estiveram presos no Egito. Como é que eles saíram de lá? Como é que eles conseguiram se livrar da mão poderosa, com o braço de ferro de Faraó? Eles conseguiram fazer isso porque havia um Deus que trabalhava em favor do povo, que nele esperava. É o Deus que faz aquilo que eu não tenho condição de fazer. Pensar num Deus que trabalha em nosso favor é lembrar do que Ele fez quando enviou Jesus, que morreu em meu lugar, que fez uma obra de redenção, de salvação que eu jamais teria condição de fazer. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. É o Deus que atuou na antiguidade, que atua agora em seu favor, fazendo aquilo que você não tem condição de fazer, agindo e tocando aonde você não tem condição de tocar, de ir. Deus trabalha. Deus trabalhou aí para redimir a humanidade. Quando o homem peca, quando o homem no jardim do Éden desobedece Deus, Deus faz aquilo que só o Deus que tem todo o poder poderia fazer. Providenciar a redenção, o resgate. Esse é o Deus que tem trabalhado, fazendo com que os homens cheguem ao conhecimento dele. É um Deus que faz aquilo que para nós é impossível realizar, é impossível fazer.
Deus trabalha. Trabalhou no passado, trabalha agora e vai continuar trabalhando. Ele trabalha para aquele que nele espera. Esperar não é uma tarefa fácil. Nós somos pessoas que gostam das coisas rápidas. A internet precisa ser ligeira. Nós não temos paciência de estar numa fila a esperar. Nós preferimos comer comidas rápidas. Então, não somos pessoas propensas a esperar. E por não sermos, muitas vezes fazemos o que não deveríamos fazer. E pagamos o preço por isso. Mas o texto está dizendo que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então, para você hoje, para você nesta hora, espere em Deus. Peça que ajude você a aprender a esperar, já que esse esperar não é algo natural para a gente, não é algo fácil para as nossas vidas. Deus trabalha em seu favor. Mas deixa eu me dizer uma outra coisa em relação a esse trabalhar de Deus. Deus vai trabalhar na minha vida de uma forma diferente que trabalha na sua. Deus vai trabalhar na vida das pessoas segundo os seus propósitos, segundo os seus planos. Então, a forma como Deus trabalha comigo não é a mesma forma que Ele vai trabalhar na sua vida. Deus usou José, fazendo com que ele fosse de escravo, prisioneiro, a governador do Egito. E agiu em favor do seu povo, enquanto ele era o governador do Egito. Na vida de Moisés não foi assim. Ele saiu da condição de príncipe do Egito para que Deus o usasse em favor do seu povo. Deus trabalha na vida das pessoas de forma diferente, distinta, porque vai cumprir aí os propósitos dele. Mas você precisa saber e descansar nessa verdade. Que nesse momento, mesmo que você não consiga perceber, Deus está trabalhando em favor de todos os que esperam nele. Pense nisso. Isaías quis trazer para o povo essa reflexão. Isaías quis mostrar para o povo a necessidade de arrependimento e de uma volta para o Senhor, de esperar nele, de confiar nisso, de não se acomodar às falhas, aos erros, aos pecados, mas se voltar nessa dependência, na certeza de que Deus faria aquilo que nós não temos condição alguma de fazer. Fazer com que o povo esperasse, confiasse nisso.
quis que o povo lembrasse de todas as vezes que Deus já agiu, já se manifestou. Então pare agora e olhe para a sua vida também. Veja aí o que você precisa reavaliar. Se existem coisas que você realmente precisa retirar de você para não viver nesse ciclo vicioso aí de pecado, de se afastar de Deus, de voltar, de clamar. Lembra aí das vezes que Deus já se revelou e já se manifestou de forma tremenda, poderosa. Lembre-se também de que o nosso braço é falho. E por isso devemos confiar e descansar naquele que desde os tempos antigos tem trabalhado em favor de todos que esperam por Ele. E aí Ele faz coisas tremendas, coisas que nós não imaginávamos. Faz isso para que o nome dele seja glorificado e para que o seu povo tenha cada vez mais a convicção e a certeza de quem ele é, Deus poderoso, que trabalha em favor dos seus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Espere no Senhor. Confia. O braço forte dele continua estendido em favor dos seus. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida e que te ajude nessa verdade a descansar e a esperar. Um grande abraço. Até a próxima.